Futebol. O Atlético mais uma vez decepcionou seu torcedor. Saiu de campo ontem em Montevidéu, derrotado pelo Nacional do Uruguai. Partida essa que foi a segunda da fase de grupos do Grupo E da Taça Libertadores da América. Nacional e Atlético fizeram um jogo bastante truncado na primeira etapa, criando poucas oportunidades de gols. No segundo tempo, o Atlético recuou bastante. Parecia estar satisfeito com o resultado de 0-0. Mas aos 26 minutos da segunda etapa, o Nacional acabou fazendo gol, penalizando o Atlético, que recuou bastante, como eu disse. A partir daí, o técnico Levir Coupe fez algumas alterações que surtiram efeito, mas acabou não dando tempo para que o Atlético conseguisse pelo menos o empate. O jovem Guga entrou no lugar do Patrick, mas não teve tempo de criar boas oportunidades, mas o Atlético, como eu disse, não teve tempo de buscar o empate e, quem sabe, uma vitória. Uma vitória do Atlético poderia trazer um alento para a equipe atleticana e para o próprio técnico Levir Coupe, que foi bastante criticado, não só por quem fez a transmissão, mas também nas redes sociais pelos torcedores do Atlético. Ontem a gente viu um Atlético bastante recuado e principalmente o Ricardo Oliveira sumido no jogo. Isso porque o meio de campo não conseguia chegar, não conseguia produzir oportunidades para que Ricardo Oliveira pudesse definir, pudesse chutar pelo menos uma bola contra o gol do Nacional. Atlético agora que está sem pontos e hoje pode ver a sua situação se complicar ainda mais. Isso porque o Cerro Porteño joga contra o Zamora e tem tudo para chegar aos 6 pontos, assim como a equipe do Nacional. O momento é ruim, né? Mas ele pode ficar bom. Então, sabe, não existe isso. O que nós temos que fazer é procurar fazer o melhor. Procurar fazer o melhor possível. Existe a oportunidade ainda e nós vamos tentar, não deixar escapar. Mas só que você não tem ninguém tem a certeza. A certeza que nós temos é que nós vamos fazer o possível. Por não correr, nós vamos correr, aquela coisa, representar a camisa do Atlético. Isso é uma obrigação nossa. Não precisa nem pedir isso. É uma obrigação. É até ruim. Jamais eu vou pedir para um jogador isso aí. O cara que não veste a camisa para vencer não merece estar aqui conosco. Então é isso. O que nós precisamos é nos unir. Nós precisamos de fechar o grupo, fechar, chamar a torcida, fechar em cima e ir pro jogo, cara. Ir pro jogo com mais treinamento, pensamento mais positivo, mais força e quem sabe a bola entre da próxima vez. Como eu disse, o Atlético terá muito trabalho para alcançar o Nacional do Uruguai. E o Cerro Porteño, que hoje joga contra o Zamora, também pode chegar aos 6 pontos. E aí a situação do Atlético, como eu disse anteriormente, vai ter muito trabalho para alcançar essas duas equipes. O Galo, que agora pensa na Taça Libertadores da América, somente em abril. No dia 3 de abril, enfrenta o Zamora. Esse jogo será no estádio do Mineirão. Também no estádio do Mineirão será o jogo do Atlético neste final de semana, contra o América, clássico esse marcado para as 4 da tarde deste domingo. Falando agora sobre o Cruzeiro, partida que seria realizada hoje contra o Deportivo Lara, esse pelo Grupo 2 da Taça Libertadores da América, foi transferido para esta quinta-feira. A partida foi transferida para esta quinta-feira no estádio do Mineirão. Todo mundo sabe que a Venezuela enfrenta um grave problema, uma grave crise política e financeira. Isso tem gerado muitos transtornos aos moradores e isso, é claro, não é diferente para a equipe de futebol da equipe do Deportivo Lara. O jogo que será então amanhã às 7h15 desta quinta-feira no estádio do Mineirão. Pois é, os jogadores do Cruzeiro que estavam concentrados para essa partida foram liberados pela diretoria no início da noite desta terça-feira e retornam para a concentração no fim da tarde desta quarta-feira. Lembrando mais uma vez que a partida será nesta quinta-feira às 7h15 da noite no estádio do Mineirão. Cruzeiro e Deportivo Lara, segunda partida do Grupo 2 da Taça Libertadores da América. Lembrando também que o Cruzeiro ainda não terá Thiago Neves, que se recupera de uma lesão, e Raniel, o atacante, está no departamento médico cruzeirense.
Lembrando também que a partida do Cruzeiro contra o Tupi de Juiz de Fora, que seria no sábado, passou para o domingo, na tarde deste domingo, na cidade de Juiz de Fora.